Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre derivação, usando a utilização da regra da cadeia. Bom, lembrando que sempre quando a gente vai usar a regra da cadeia, eu vou ter aquela função composta. Então, eu tenho f composta com g. Ou eu posso pensar que eu tenho f, onde o argumento da f é minha função g. Quando isso acontece, eu vou sempre estar usando a função regra da cadeia para fazer a derivação. Se eu estou trabalhando com uma variável, com duas ou com três, o processo é sempre o mesmo. Então, eu vou derivar sempre primeiro a função f, vou conservar o argumento e multiplicar pela derivada do argumento. Esse é o processo que a gente usa, que é a regra da cadeia. Sempre quando eu tenho as operações básicas como argumento da minha f, que seria soma, subtração, multiplicação ou divisão, uma potência, uma raiz, radiciação, tudo isso vai me caracterizar uma função composta. Então, vamos a um exemplo. Se eu tiver uma função f x, y, onde eu tenho a raiz quadrada de x, y mais x ao quadrado. Para eu fazer a derivada parcial de f x, y em relação a x, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso lembrar que eu tenho um símbolo de raiz e eu preciso deixar isso como uma potência numérica. Então, eu vou ter x que multiplica y mais x ao quadrado, tudo isso levado a meio. Então, para fazer a derivada, primeiro eu vou fazer a derivada do que está fora, que é da raiz, vou conservar o argumento da raiz e fazer a multiplicação pela derivada do argumento da raiz, sempre pensando que eu vou derivar em x. Então, vamos lá. Eu vou ter meio que multiplica xy mais x ao quadrado. A potência vai se tornar meio menos 1, então eu tenho menos meio, vezes a derivada do meu argumento em relação a x. Lembrando que o meu y é uma constante em relação a x, então quando eu derivo x vezes y, vai me sobrar y. Mais a derivada de x ao quadrado em relação a x, eu vou ter 2x. Bom, então, aqui eu tenho a derivada em relação à regra da cadeia. O que a gente vai fazer agora? Ajuste a álgebra da função. Então, vai ficar meio que multiplica a raiz, como a potência é negativa, então vai ficar 1 sobre a raiz de xy mais x ao quadrado, então a raiz ao quadrado, vezes y mais 2x, que vai me resultar 1 vezes 1 é igual a 1, que multiplica y mais 2x, então vai ficar y mais 2x, sobre a 2 vezes a raiz, que é x vezes y mais x ao quadrado. Então, aqui nós temos a derivada, se eu pensar em relação a y. A x em relação a y, o processo ele é bem semelhante. Então, vamos lá. Para a derivada em relação a y da minha função, eu vou fazer o processo semelhante em relação a x, considerando agora que o meu x vai ser constante, porque a derivada vai ser em relação a y. Então, eu vou derivar a potência, ele cai, vou conservar o argumento da raiz, sem derivar, e vou fazer quem? A potência menos 1. Então, eu tenho meio menos 1, vai me restar menos meio, vezes a derivada do argumento em relação a y, xy, quando eu derivo em relação a y, eu derivo o xy, que é 1, que multiplica por x, x. Y ao quadrado é uma constante, então a derivada é igual a 0.
Então, aqui eu vou ter, lembrando que minha potência é negativa, vai ficar 1 sobre a raiz. Então, vai ficar 1 que multiplica x, x sobre 2 vezes a raiz quadrada de xy mais x ao quadrado. Aqui nós temos a derivada em relação a y. Bom, pensando agora em fazer a derivada da função logarítmica. Então, ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, lembrando que x ao quadrado mais y ao quadrado é o argumento da minha função logarítmica. Então, ela é uma função composta também, porque o que nós conhecemos é ln de x, que essa é a nossa função, que é f de x. Então, como é uma função composta, vamos usar a regra da cadeia novamente. Mas eu tenho que levar em consideração agora que eu não tenho mais um polinômio, e sim uma função logarítmica. Então, eu preciso usar a derivada da função logarítmica, que vai ser a função ln, quando eu uso a regra da cadeia. Para eu derivar, vai ser 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Então, é a mesma coisa que nós vamos estar fazendo aqui. Lembrando agora que eu tenho uma função de duas variáveis. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x. Então, quando eu derivo x ao quadrado, eu vou obter 2x. Quando eu derivo y ao quadrado em relação a x, eu vou obter 0. Então, minha função vai ficar 1 que multiplica 2x. Então, eu tenho 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica 1, que vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui nós temos a derivada em relação a x. Quando nós vamos fazer a derivada em relação a y, o processo é semelhante. Então, vai ficar 1 sobre o argumento da função, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do argumento da função, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, em relação a x, em relação a y. X ao quadrado, quando eu derivo em relação a y, é 0. Mais a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2y. Então, eu vou ter 1 que multiplica 2y, vai ficar 2y sobre a derivada, sobre o argumento, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, aqui nós temos a derivada da função em relação a y.